Hoje é a Inês Paixão que está connosco. Ela é uma das jovens do grupo aqui da paróquia, grupo de jovens do secundário, e é também, aqui é a curiosidade maior e acaba por ser surpreendente, é também autora de um romance. Bem, é surpreendente tendo em conta a idade da Inês. Aliás, começo por perguntar precisamente isso, Inês. Tens quantos anos? 16. 16 anos 16. E autora de um romance chamado Porque Nos Mantemos de Pé, e é o livro que serve de alguma maneira de mote aqui para esta conversa. Inês, eu sei que a pessoa para responder a esta pergunta, uma pessoa que escreve um livro, já tem o próprio livro. Mas ainda assim eu vou fazê-la para que as pessoas que nos estiverem a ver ou a ouvir possam sentir incentivadas a ler o livro. O que é que nós podemos encontrar neste Porque Nos Mantemos de Pé, assim de forma sucinta? Sim, o livro é um bocadinho a história de uma família que vai ultrapassando os vários momentos do século XX, sobretudo as duas grandes guerras, com maior destaque para a Segunda. E, no fundo, o pano de fundo que nós temos é a Itália durante esse conflito, um bocadinho também Viena e toda a envolvente política e depois as implicações sociais que isso tem, nomeadamente na história dessa família que vai ultrapassando os vários momentos. Depois, com a particularidade, então, da cidade de Florença, assim, a maior destaque, tem um motivo muito curioso, que é Ponte Vecchio, uma das 5 pontes da cidade que, apesar de todas as outras pontes terem caído quando a cidade é bombardeada, aquela ponte manteve-se de pé. E, portanto, é um bocadinho do desvendar do porquê da ponte se ter mantido de pé e o que é que uma ponte pode ser na história de uma família. Olha, eu gostava que falasses um bocadinho também de como é que foi o processo de escrita deste livro. E gostava que me respondesses assim quase que em 2 fases. Como é que se chega ao ponto de escrever um livro? Porque certamente quando começaste a escrever não foi a primeira página que escreveste da tua vida, Sim. não é? E depois o próprio livro, como é que foi? Ou seja, como é que foi o caminho até ao livro, o que é que tu escrevias antes? E depois, como é que foi o processo deste próprio livro? Tinhas a história toda desenhada na cabeça? Não tinhas? Okay. Fala um pouco sobre isso. Então, eu sempre, mais ou menos desde que comecei a ganhar um bocadinho manobra das palavras, comecei a escrever. Começou muito nas composições da escola, naturalmente, e depois, entretanto, fui-me aventurando para os meus próprios contos, tinha os cadernos onde escrevia e tudo mais. Depois ia mostrando de vez em quando aos professores. Entretanto, quando comecei a escrever mais, foi no 5º ano, tive uma professora que puxava muito pela parte criativa, fazia vários projetos, sem ser só o que pedia para os testes ou o programa, e foi aí que eu comecei a escrever mais, e depois, à medida que ia escrevendo, ia também lendo, portanto, via o que é que outros escritores faziam, ia ganhando estilos novos, palavras novas, realidades novas, e portanto a minha escrita ia melhorando. E depois, então, cheguei ao 9º ano e senti, se calhar, não era má ideia tentar eu própria escrever o meu livro. E lembrei-me de Florença logo por ter sido a história da ponte ter-me ficado muito na cabeça e, tal como historicamente ninguém sabe muito bem porque que a ponte ficou de pé, há vários motivos, pondera-se que isto, pondera-se que aquilo. Eu própria também não sabia muito bem o motivo pelo qual no final a ponte ficaria de pé. O que eu fui fazendo foi escolhendo componentes que eu queria ter na minha narrativa. Portanto, história, viagem, por ser Itália, sobretudo, depois outros países também da Europa e depois família, que é uma coisa muito importante para mim. E portanto fui juntando tudo isso e fui descobrindo um bocadinho o porquê à medida que ia criando. E organizei muito a minha escrita entre dias de pesquisa e dias de escrita, efetivamente. Portanto, pesquisa histórica, que depois tentava criar com a parte um bocadinho mais imaginativa, não é? Tentar juntar isso. Mas estabeleci assim um plano para me obrigar, para a parte de pesquisa às vezes é um bocado mais chata, mas tive mesmo de me obrigar a fazer isso para ir mantendo tudo direitinho. E depois a parte da escrita em si acaba por ser um trabalho muito artesanal, de alguma maneira, da escolha da palavra certa, de cortar a frase onde se deve cortar. Sentiste isso, Sim. não é? Ali quase uma parte de artesanato. Eu acho que, como escrevo já há muito tempo, tive já vários sítios e várias oportunidades de experimentar
maneiras de escrever. Ou seja, antes em pequena se calhar usava só o ponto final e a vírgula, hoje em dia já uso travessão, os 2 pontos, tudo mais. Isso tudo, o estilo, acho que já é muito próprio e não tive muito de o descobrir. A nível do vocabulário, e quem leu o livro sem ser eu, não é? Porque às vezes, pronto, como eu sou a própria autora, mesmo em revisões, pronto, é bastante até subjetivo, não é? Porque, pronto, foi eu que escrevi. Mas muita gente me diz que no início parece que a linguagem é super cuidada e vou sempre à procura de sinónimos mais elaborados e não tão comuns, e depois, à medida que a narrativa vai fluindo, acaba por ser uma escrita um bocadinho mais natural. Não me disseram ainda, pode ser que alguém pense isso, que se tenha sido um desleixo, não é? Mas onde eu senti mais essa coisa, se calhar não tão natural, era no vocabulário, nas palavras. Tentava sempre ir à procura de uma mais difícil ou não tão dentro do meu léxico. A nível de estilo, de forma de escrever, é muito meu já. Uma coisa que espanta com a tua idade, eu acho que é o cuidado com a descrição das paisagens, de facto uma maturidade muito grande na escolha das palavras e na construção das próprias frases, tendo em conta aquilo que queres transmitir, as paisagens que queres descrever, e também uma correção ortográfica, digamos assim, muito rara numa pessoa da tua idade. Há pouco falavas das leituras. Sim. Que leituras mais te influenciaram nesta escrita? Assim, eu juntei um bocadinho de tudo, não é? A parte das paisagens e tudo mais é sempre um bocadinho. Eu tive uma professora portuguesa minha que leu o livro e depois disse-me um bocadinho essa de Queiroz, não é? Que é aquela coisa de... É importante o leitor perceber. Eu já estive lá, eu já estive em Florença, eu já estive em Roma, eu já estive em Veneza, eu sei como é que as cidades são, agora há leitores que podem não saber. Desculpa interromper-te, mas quando estiveste lá, já estavas no processo de escrita? Não. Mas eu guardei a ideia. Portanto, eu estava a passear ao pé do Rio Arno e, entretanto, nós tínhamos aqueles guias de viagem e tinha uma página que era uma fotografia e depois tinha assim um balãozinho que dizia: sabia que na Segunda Guerra Mundial Hitler ordenou que a Ponte Vecchia não fosse bombardeada. Ninguém sabe bem porquê, não é? E depois, lá está, é o motivo do meu livro, vá. Mas não tinha ideia de que isso seria a minha história. Pensei, isto é uma história curiosa, mas não tinha pensado logo nisso. Mas, portanto, as descrições é um bocadinho esses livros, se calhar, mais pesados e tudo mais. Mas eu acho que, assim, os livros que acabaram por influenciar muito foi Mataram a Cotovia, porque combina muito a dinâmica da ação e com a descrição também de paisagens, de ambiente social, político e tudo mais. Acho que esse livro é uma grande combinação das duas coisas. E depois, pronto, eu acho que todos os livros acabaram por me influenciar um bocadinho, sobretudo pela forma de eu encontrar o meu estilo, eu acho que é isso. Porque... se eu fosse daquelas que não gostava nada de ler partes de descrição de paisagens e tudo mais, se calhar também não metia muito isso no meu livro, mas acho que é um bocadinho de todos. Mas esse Mataram a Cotovia, acho que é um livro espetacular mesmo por causa disso, porque junta muito bem essa parte de ação e a pessoa quer sempre continuar a ler, mas depois também tem capítulos que são só descritivos e que passam muito bem sem ser pesados. Agora, saindo aqui um bocadinho, quer dizer, não saindo do assunto do livro, mas há uma das outras coisas que eu gostava de perguntar. Tem a ver com o facto de haver outros jovens, com certeza, com o gosto pela escrita e pela leitura e tudo mais, mas muitos deles não conseguem depois encontrar tempo, disponibilidade mental. E eu sei que és uma jovem que faz muita coisa e que estás envolvida em muita coisa e estudas e tudo mais, e cada vez mais todas essas ocupações são exigentes, não é? Muitas vezes não conseguem encontrar uma organização para que escrevam, e quanto mais escrevam um romance. Como é que tu encontraste a organização na tua própria vida para que pudesses escrever este livro? É assim, eu beneficiei muito, estava nas férias de verão, portanto é aquela coisa de... Temos mesmo muito tempo. Foi escrito nesse período, então? Sim, foi escrito nesse período. Depois, entretanto, houve correções à medida... nos vários passos, não é? Da revisão e tudo mais. As férias de verão acabam por permitir muito. Agora, eu acho que é um bocadinho de fazer escolhas, ou seja, eu passava muitas noites, porque como tinha a família e tudo mais, também passava os dias na praia, ou pronto, com os meus irmãos e tudo mais. Portanto,
à noite, eu se calhar em vez disso sair, ficava em casa no computador a fazer o meu trabalho. Portanto, não é que se vá esticar o tempo, é às vezes trocar umas coisas que são trocáveis, porque há coisas que não dá para substituir, não é? Mas neste caso. E depois é muito nos mantermos organizados. Por exemplo, eu estabeleci que este dia é de pesquisa, este dia é de escrita. Eu acho que isso também é importante, porque se for só ok, agora se me apetecer isto, se me apetecer aquilo, é mais fácil da pessoa se desleixar e de fugir um bocadinho àquele que é o seu objetivo. Mas as férias são sempre um bom tempo. Ou então, do mesmo modo que eu defini dias de pesquisa e dias de escrita, também se pode definir. Mesmo em tempos de aulas, eu todos os dias escrevo 20 minutos ou 30 minutos. Eu fazia um bocado de empreitadas, não é? Cada vez que me sentava ao computador ficava lá horas. Mas agora, não é? Em tempos de aulas, acabo sempre, eu continuo a escrever, não é? Eu tenho trabalhos que vou fazendo, mas acabo por, e outras experiências de escrita, que acabo por fazer assim um limite de tempo. Ok, eu escrevo meia hora. Pode ser que deem muita coisa, pode ser que não deem nada, mas esta meia hora é para isso. E portanto é aquela coisa de obrigar e meter isso na nossa rotina. Pode ser uma boa maneira de arranjar tempo, sem ser aquela coisa de... Porque às vezes eu acho que a história do romance é um bocadinho, está a escrever um romance, uma coisa enorme, mas se for feito vários bocadinhos, depois acaba por ficar uma coisa maior, à medida que se vai fazendo. Não precisa de ser... Vamos falar dos outros, e aqui em dois momentos diferentes. Ou seja, em primeiro lugar, o que é que os outros te têm dito a propósito? Quem leu o livro já? Sim. E também, de alguma maneira, as pessoas que possam ter ficado surpreendidas com o facto de tu teres escrito um livro, um romance. Então, acho que em geral o feedback foi muito positivo e ainda não tive propriamente aquela coisa de detestei o teu livro. Não, tive... numa primeira fase, até quando comecei, eu mostrei o livro aos meus pais, eles foram críticos à sua maneira. Depois, entretanto, quando partilhei o livro para fora, recebi 2 opiniões de 2 escritores e que me disseram muito bem do livro. Eu fiquei super contente na altura. E, entretanto, depois da publicação, já tive um bocadinho de tudo. Tive pessoas que adorei, outras pessoas que gostei, mas isto... e pronto, agora não tive, pelo menos até agora, assim, uma grande crítica negativa. Portanto, é assim, tem sido bastante positivo. E aquilo que as pessoas têm dito vão ao encontro da tua percepção do livro? Ou surpreendem-te nem também? sempre surpreendem-me. Eu tive, por exemplo, esta questão de no início parecer que é uma narrativa um bocadinho mais pesada e as palavras e tudo mais, e depois a narrativa vai ficando mais natural e vai ganhando uma maior fluidez. Eu acho que tem a ver com eu próprio também relaxar um bocadinho naquilo que é, ok, está bem, estamos a fazer uma coisa com qualidade, mas envolve-te na história, porque ao início não há história, não é? Eu estou a criá-la, portanto não há aquela envolvência ainda, e depois, não sei, acho que é mesmo descontrair, e eu não sentia nada disso, e eu revi o livro várias vezes, mas várias pessoas me têm dito isso, que quase que parece que não fosse as marcas gráficas, não é a minha forma de escrever, a pontuação e tudo mais, parece quase que é outra pessoa a escrever, e eu não tive essa percepção. Acho que essa foi a única coisa que eu fiquei assim, a sério? E depois foram-me dizendo, e de facto é verdade. E a nível de surpreender os outros, que também me tinha perguntado há bocado, eu acho que quem ficou até mais surpreendido foram, dentro da comunidade onde eu estudo, professoras mais antigas, de primária ou de infantil também, que, apesar de continuarem a saber quem eu sou e quando me veem cumprimentar e tudo mais, acabam por não ir acompanhando muito a minha vida. Outros professores também, agora mais velha, também ficaram, não sabia que estava a escrever um livro, porque de facto eu também reservei muito essa questão. Mas sobretudo as professoras de quando eu era mais nova, apesar de algumas me dizerem, eu sempre soube que ainda gostava mais de escrever, porque pronto, andaram comigo e eram minhas professoras, não estavam à espera também desse meu crescimento, porque, pronto. O que é que de melhor te podem dizer a propósito, já que estamos a falar da reação dos outros, o que é que de melhor, qual é a melhor coisa que podem dizer do teu livro? Não estou a dizer que é algo que já te tenham dito, mas algo que possam dizer. Quando a história toca na pessoa. Não é propriamente tipo, adorei o livro, claro que é espetacular ouvir dizer do estilo, está super bem construída a narrativa, porque isso é ótimo, não é? A parte mais
teórica da escrita, mas quando dizem que a história toca, é espetacular. Tive só uma pessoa a dizer-me isso, que foi um pai de uma amiga minha, e foi das melhores coisas que me disseram, porque a história no final acaba por ter a ponta acaba por receber um sentido um bocadinho mais emotivo. E eu própria, quando estava a escrever o epílogo, também estava mesmo envolvida por tudo aquilo, e portanto quando um leitor me diz a história de como, ou fiquei mesmo a pensar naquilo, é mesmo gratificante. Mais duas perguntas para terminarmos. A primeira delas é uma pergunta que pode ser um bocadinho mais difícil, mas ainda assim queria fazê-la, que era, não é o que é que podemos tirar aqui de espiritual do teu livro, não, nada disso, não é essa a leitura que quero, mas o que é que tu própria podes ter encontrado espiritual no processo de escrita de um livro? Eu acho que é, sobretudo, muito aquela ideia dos nossos dons, porque eu às vezes vejo pessoas que se calhar não têm essa componente espiritual tão desenvolvida. O colégio onde eu ando é laico, super laico, portanto a maior parte das pessoas com quem eu contacto não tem qualquer tipo de relação com a religião e tudo mais, e portanto eu acabo por ter um bocadinho esse choque, mas que me faz muito bem também. E eu vejo pessoas com dons espetaculares e que nem sempre os sabem aproveitar, ou então que não os valorizam, de bolas, aquela pessoa que é assim, eu gostava de ter aquela capacidade e tudo mais. E então é muito, enquanto eu estava a fazer aquilo, eu sentia-me muito grata por aquele dom, porque qualquer outra pessoa se calhar conseguia também escrever um romance e tudo mais, mas eu no fundo estava a sentir que estava a usufruir uma coisa que me tinha sido dada e que estava mesmo a dar luz, não é que eu não tivesse dado antes, mas era assim uma coisa maior para mim, uma coisa mais desafiante, e isso é muito bom. E é uma coisa que os meus pais me dizem sempre, nós somos 5 irmãos, somos todos muito diferentes, a minha mãe sobretudo diz muito que cada um tem os seus dons, cada pessoa tem as suas características, e pronto, isso é que é muita beleza de nós enquanto humanos, que somos todos diferentes e estamos todos aqui com a nossa missão. E pronto, e foi um bocadinho essa concretização, esse pôr um dom meu numa coisa, num projeto, não é? Como é que convidarias alguém a ler o teu livro? Faz o convite para que alguém que esteja... Já deixaste algumas pistas, mas faz um convite assim mais direto para que alguém que esteja a ver este vídeo ou a ouvir possa ir ao encontro deste Porque Nos Mantemos de Pé. E já agora, podes mostrar também aqui para... Eu diria, leia já. Não, estou a brincar. Como é que eu convidaria? Olha, primeiro que tudo, para pessoas que calhar mais... Pode ser um bocadinho mais preguiçosa, tem uma maior resistência, como a minha irmã, por exemplo. É pequenino, tem 130 e poucas páginas, 134 acho eu. Sim, 130. Que vergonha, devia saber de cor, 133. Algum dos teus irmãos leu? A minha irmã Vera, sim, leu e gostou muito. E disse de facto sim. Eu por acaso, ela é tão assim, preguiçosa nessas coisas e é tão picuinhas nas coisas dos livros, que quando eu estava a escolher a paginar o livro e tudo mais, em conjunto com as designers, ela disse: Inês, mas por favor, mete-me espaçamento entre as linhas e o texto também bom para eu ler. Ela ficou super entusiasmada com essa parte, até porque ela passa-se com os livros quando não são da grade dela. Mas pronto, então, leitores, acho que é uma história um bocadinho diferente daquelas que habitualmente se vê sobre a Segunda Guerra Mundial, é um tema que está um bocadinho já batido. Não no mau sentido, ou seja, há muitas histórias sobre esta época, e esta é mesmo diferente. É mesmo uma forma de olhar aquele período que não existe até agora. Pelo menos não que eu tenha tido contacto e várias pessoas, e eu pesquisei bastante sobre isto. E é um bocadinho uma experiência também muito pessoal. É a forma como aquela ponte também me tocou a mim quando passei por ela. Mas sobretudo ser uma história um bocadinho fora da caixa, todos os seus elementos e tudo o que está por trás dela. E lá está, uma maneira de olhar este conflito, não é? Este momento se calhar mais atribulado na nossa história, e ver como é que também podemos tentar tirar algo bonito dele. Não queres acrescentar mais nada? Não, acho que está tudo. Então pronto, está feito. Obrigado. Obrigada.